Livro de Atos, capítulo 11 e 12, é o que nós vamos estudar hoje. Começando com o capítulo 11. Vamos estar lendo do 1 até o 16. Até o 18, na verdade. Vamos estar lendo do capítulo 1 até o 16. Vamos ler do 1 ao 16. Eu começo e os irmãos que assim desejarem vão lendo após mim. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Subindo Pedro a Jerusalém, discutiam com ele os que eram da circuncisão. Mas Pedro começou a fazer Versículo 3. dizendo: entrar em casa de varões, com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando em orando na cidade, Jó tive um arrependimento dos sentidos, uma visão minha, mudada como um grande lençol, e desci do céu e vinha até os limites. fitando nele os olhos, via animais da terra, quadrúpedes, feras, répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me levanta, mata e come. Eu respondi, mas respondi de maneira nenhuma, Senhor. Nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz Mas, Senhor, Atos capítulo 11 e 12. Estamos no capítulo 11, versículo 9. 9. Mas a voz respondeu do céu: segunda vez não chames, tu como ao que Deus purificou. Sucedeu isto 3 vezes, e então tudo tornou a recolher-se no céu. Eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. Disse-me o Espírito que fosse com eles, e nada duvidasse. Também estes 6 irmãos foram comigo e entramos na casa daquele homem. Encontrou-nas com o livro em pé. Um anjo em sua casa, ele dissera: envia varões a José. Ele manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, O qual te dirá palavras pelas quais será
também sobre nós ao princípio. Lembrei então que o Senhor dissera: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Amém. Então, 16. No domingo passado, nós vimos que Pedro foi convertido. Lembra? Paulo foi convertido no caminho a Damasco. Pedro foi convertido em Jope. E Cornélio, sua casa e seus amigos, seus vizinhos foram convertidos na casa de Cornélio. E o que aconteceu antes deles serem batizados nas águas? Quem lembra? Isso aí, foram batizados com o Espírito Santo. Por que Saulo foi convertido? O senhor lembra o que Saulo fazia antes de ser convertido? Saulo. Ele estava indo para Damasco para prender os cristãos. Ele era perseguidor dos cristãos. Lembrou? Então, Saulo era perseguidor dos cristãos. Aí, no caminho a Damasco, Jesus apareceu para ele. Ele ficou cego e mandou. A irmã lá atrás respondeu. Não viu, não? Para orar por ele, curar os olhos dele, falar de Jesus para ele, e ele foi batizado ali. Não, mandou Ananias ser perigo. Não, vai, volta aí e lê na Bíblia. Jesus chega para Ananias e fala: vai lá e tira os escamas dos olhos dele. Mas ele era perseguidor. Ele disse: não, mas ele vai mudar. Falou com essas palavras, foi o que aconteceu. Aí ele foi zeloso, mas. E falou para Paulo: eu vou mandar um certo Ananias até ti. E antes disso, quando o Ananias entrou, Mas não acredita, volta lá no 10 e lê. quando o Ananias entrou no ambiente, ele falou: Ananias, o Espírito Santo já tocou ele, mesmo sem ter fé, sabia que era muito. Com Cornélio foi do mesmo jeito. Deus falou, mandou um anjo ir falar com Cornélio. Cornélio, eu vejo, eu ouço e aceito as suas orações e as suas obras. Agora basta para olhar para os dois lados, né, irmão? A paz do Senhor Jesus. Amém. Então, aí Deus manda, Jesus manda falar, um anjo falar isso com Cornélio. E ao mesmo tempo, Pedro vai tirar um cochilinho antes do almoço ou antes da janta. E o que acontece? Deus mostra para Pedro um lençol descendo muitos animais e põe para Pedro: levanta e come. Não, Senhor, não vou comer, é impuro. Lembrou? Pedro falava isso: não vou comer, 3 vezes, não vou comer o que é impuro. E Deus falava para ele: não torna impuro aquele que eu purifiquei. Não fale que é comum, que eu tornei santo. Nisso, chega lá os mensageiros, chegam em Jope, e vai Pedro com os mensageiros até a casa de Cornélio, onde está toda a família dele, e os vizinhos, todo mundo ali, e ele começa a falar de Jesus. E ele falando de Jesus, eles são batizados com o Espírito Santo. E Pedro fala: o que impede de serem batizados? Já foram batizados com o Espírito Santo. Não vou falar que é impuro só porque são gentios. Foi isso, essa foi a conversão de Pedro. E agora no capítulo 11, nós vamos ver que Pedro está sendo acusado de estar comendo e falando com os gentios, o que para os judeus era uma coisa abominável até então. E ele começa a defender
essa ação dele. Quando ele voltou para Jerusalém, alguns dos judeus questionaram por que ele pregou aos gentios. Pedro contou a história dos acontecimentos, que ele teve a visão, mostrando que Deus tinha purificado as coisas, e ele obedeceu o Espírito, foi com os mensageiros. Enquanto ele pregava, receberam o Espírito Santo. Aqui, a gente observa, Pedro não falou do batismo com o Espírito Santo como coisa que acontecia todos os dias. O que aconteceu na casa de Cornélio foi algo extraordinário, e Pedro fez a ligação entre essa manifestação do Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo que foi concedido no princípio, lá em Atos, capítulo 2, versículos do 1 ao 4, para cumprir a promessa que foi feita aos apóstolos. É evidente que o batismo com o Espírito Santo, que aconteceu no capítulo 2, que foi com os apóstolos, e nesse capítulo 10, com Cornélio e outros gentios, não foi a mesma coisa que aconteceu quando as pessoas foram batizadas, quando os apóstolos, quando Pedro falou aquelas 5.000 pessoas e elas foram batizadas. Elas aceitaram a palavra e foram batizadas, mas não como o Espírito Santo. Ou quando os apóstolos impuseram as mãos e concederam dons miraculosos do Espírito Santo aos diáconos, né? Estevão e Filipe, que foram os que mais apareceram no livro de Atos. Missionária Ellen, lê para a gente os versículos 17 e 18 do capítulo 11, por favor. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, que era então ele. Quem era ele então, para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Amém. Pedro entendeu que Deus tinha dado aos gentios a mesma oportunidade de serem salvos que os judeus receberam. Os judeus aceitaram a explicação de Pedro e glorificaram a Deus por causa da salvação dos gentios. Vamos começar com as perguntinhas. Quando Pedro voltou a Jerusalém, seus irmãos judeus questionaram o quê? Não ouvi. Que estava pegando com os gentios. Obrigada por falar mais alto. No relato que Pedro fez para responder, ele citou quantas vezes que Deus tinha mostrado a sua vontade de que ele pregasse a Cornélio. 3 vezes. Amém. Quantos judeus foram com Pedro para a Cesareia? 6. Para explicar a manifestação do Espírito Santo na casa de Cornélio, Pedro citou qual outra manifestação? Quando mudou os varões, Vou repetir. o lençol. Não. Vou repetir, ó. Para explicar a manifestação do Espírito Santo na casa de Cornélio, Pedro citou qual outra manifestação do Espírito Santo? A primeira. Como que os discípulos de Jerusalém reagiram a essa explicação? Aceitaram como? Sabe que eu gosto de resposta completa. Aceitaram como? Amém. Viu como fica mais bonito? O batismo com o Espírito Santo foi prometido a quais pessoas?
Não. O batismo com o Espírito Santo foi prometido a quais pessoas? Não quantas, quais? A todos, basta crer. Amém. Todos. Todos os cristãos foram batizados com o Espírito Santo? Isso aí, não foram. Por quê? Tem uma justificativa? Alguém pode falar com as suas próprias, não precisa ser com as palavras da Bíblia, com as suas próprias palavras. Não, com o Espírito Santo não é preciso crer para ser batizado. Não está preparado, né? Não está preparado. Também? Também. Funcionário? Vou repetir a pergunta. Agora vai não, eu estou dizendo para vocês. A pergunta é a seguinte: todos os cristãos no livro de Atos foram batizados no Espírito Santo? Não foram. Essa é a resposta. Não foram, não todos. Os cristãos não foram. O que eu quero é isso. A Jamília deu a resposta, justificou a resposta, o irmão justificou, justifica a sua. Porque não foram batizados no Espírito Santo? Nem todos. Porque eles não acreditavam naquilo que estavam fazendo. Eles achavam que muitos estavam embriagados. Uma diferença de línguas. Não, acho que eu não estou conseguindo passar. O batismo com o Espírito Santo foi prometido a todos, certo? Os cristãos. Todos os cristãos. Aí eu perguntei, todos os cristãos foram batizados com o Espírito Santo? Não foram. E eu quero que cada um justifique a resposta do não. Por que não? Se todos os cristãos criam em Jesus e no que ele falava, por que nem todos foram batizados com o Espírito Santo? Não é porque não criam, porque eles criam. Por haver diferenças, uns são batizados em línguas, outros em Aí são os dons. Não é uma pergunta. A pergunta é essa: todos foram batizados com o Espírito Santo? A resposta já foi dada. Não. O que eu quero é que vocês pensem, como o irmão ali já falou, a Jamília já falou, igual a você, e a resposta não é essa. Esse não é uma justificativa, que não creram, não é uma justificativa, porque todos criam. Não é justificável. Todos eles criam. Então, todos deveriam receber o Espírito Santo só por crer? Não. Não. Eles podem crer, mas eles podiam não ter esse coletivo do Espírito. Para ser batizado com o Espírito Santo. É uma resposta. Tá bom, quer pensar mesmo. Para que eu estou quarteado mais velho? Eu sei que eu estou aprendendo, tá? Quarteado. Vamos fazer a leitura. Mais velho. Versículos do 19 até o 26. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Ninguém vai ler comigo? Tá bom. E havia entre eles alguns varões chíprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou,
e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com o propósito do coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O título agora: a igreja cresce em Antioquia. Os cristãos dispersos por causa da perseguição por parte de Saulo tinham pregado somente aos judeus. Mas depois da conversão de Cornélio, pregaram aos gentios também. Muitas pessoas foram convertidas ao Senhor. A igreja em Jerusalém enviou Barnabé até Antioquia, e ele ajudou no trabalho. Barnabé foi para Tarso procurando Saulo, que ficou por um ano em Antioquia. Os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. Agora sim, como mudou o trabalho dos discípulos depois da conversão de Cornélio? A pregação deixou de ser levada somente aos judeus. Exatamente. Esse trecho enfatiza o trabalho da igreja em qual cidade? Amém. Observe que na primeira parte do livro de Atos, Pedro é o homem mais proeminente e Jerusalém a igreja mais importante no relato. Até aqui no capítulo 11 foi assim. No restante do livro, preste atenção para ver qual homem e qual igreja são enfatizados. Os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez em qual cidade? Quais os dois pregadores que trabalharam juntos em Antioquia por um ano? Barnabé e Cornélio. Barnabé e Saulo. Como o trabalho de Saulo começou a cumprir a profecia de Atos 9:15. Quem não sabe a profecia, abre capítulo 9, versículo 15. Disse, porém, o Senhor: vai porque é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Como o trabalho de Saulo começou a cumprir essa profecia. Enviou, eles sabem, Barnabé foi pegar Saulo lá em Tarso, levou para Antioquia, para ele ficar lá só olhando. Ele pregava lá. Amém. Ele pregar a palavra. Leitura, versículos 27 a 30. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, a qual aconteceu no tempo de Saulo. Os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por meio de Barnabé e de Saulo. Amém. Os gentios ajudam os irmãos judeus necessitados. Ágabo profetizou sobre um período de fome. Os cristãos em Antioquia enviaram socorro aos irmãos na Judéia.
É interessante observar que os gentios recebiam ajuda espiritual dos judeus e enviavam ajuda material. Quem profetizou a grande fome que causou sofrimento entre os discípulos na Judéia? Como reagiram os cristãos em Antioquia a essa profecia? Completa. Eles determinaram mandar a cada um, pediu que cada um mandasse o que quisesse para ajudar o Olha aí. A resposta completa. Você pode ler. Está com o livro na mão? Não é prova. Está com o livro na mão aí. Esse livro, meu filho, é para ficar aberto e você olhar. Deu dúvida? Olha para ele. Todas as respostas estão ali. Até agora a escola, né? Não, o tempo todo. Não. Deu dúvida? Olha aqui, a resposta está aqui. Eu já estou em João. Mas, irmão, não só as lições da escola bíblica, não só as lições na teologia na terça-feira. Pois é, mas só enfatizando, deu dúvida, qualquer área de sua vida, olha aqui, a resposta está aqui, sempre. Não só em lições da escola bíblica ou da teologia, mas qualquer dúvida na sua vida, olha aqui. Amém. Já chegou em João, né? Pois é. E não pulou nenhum. Vamos fazer mais uma leitura? Capítulo 12, do 1 ao 5. E naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar. Mandou matar a espada de Tiago e de João. E vendo que isso agradara a Deus, continuou mandando prender também aquele que eram os filhos dos santos. E havendo o prendido, enterrou na prisão, entregando quatro temas de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes... É só até o 5. Só até o 5, irmão. Por enquanto. Daqui a pouco a gente lê mais. Herodes mata Tiago e prende Pedro. De acordo com a história, o rei Herodes, nesse capítulo, é Herodes Agripa I, que morreu no ano 44 depois de Cristo. Herodes deu a ordem para matar Tiago, irmão de João e um dos apóstolos. Ele prendeu Pedro e deixou no cárcere com a intenção de julgá-lo publicamente na festa da Páscoa. A igreja orou incessantemente a favor dele. Só para ficar bem guardadinho na cabeça da gente, gravadinho no coração. Qual dos apóstolos foi morto por Herodes? Qual deles foi preso? Pedro. O que a igreja fez enquanto ele estava no cárcere? Orava. Amém. Do 6 ao 10 agora, leitura, versículos do 6 ao 10. E quando Herodes estava fazendo, nessa mesma noite, comparecendo, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligados nas duas cadeiras. Os guardas diante da porta acordaram a prisão. De repente, sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz naquele
Até onde? É o 10. Capítulo 10. 12, 10. 10. Capítulo 12. 12. Versículo 10. E quando, o 10 agora? É. Eu entendi. E quando eu preparava a casa de Deus, e quando passaram o primeiro e segunda guarda, chegaram à porta de terra e dá para a cidade. E Paulo primeiro abriu por si mesmo e teve saído percorrendo uma rua e logo o ônibus se afastou dele. Amém. Até aí. Pedro ficou no cárcere, muito bem vigiado, até a noite antes da apresentação planejada por Herodes. Um anjo o soltou da prisão. O anjo levou Pedro à rua fora da prisão, e ele ainda não sabia se era real ou somente uma visão. Até aqui, no versículo 10. Pedro estava dentro de uma prisão, prisão naquela época era subterrânea. Ele estava lá, cercado por 16 guardas. Tinha que passar por 16 guardas até sair no portão que dava para a cidade. As cadeias naquela época eram grossíssimas, as algemas, como está na sua versão, eram grossíssimas, pesadíssimas. O anjo, acho que só olhou para elas e elas abriram. E foram caminhando. Pedro achava que estava tendo uma visão. Estou só sonhando, só tendo outra visão, sendo arrebatado de novo. Foi andando, tranquilo e calmo. E nenhum deles viu quando eles passaram. 16 guardas, nenhum viu. Portas foram abertas, ninguém viu. O maior dos portões abriu-se sozinho, ninguém viu. O portão daquele tamanho deveria fazer muito barulho. Ninguém viu ou ouviu nada. Depois do evangelista ter falado isso, ter falado bastante sobre isso, descreva com as suas palavras como é que Pedro estava sendo vigiado na prisão. Por 16 soldados, com várias informações. Tinha que passar por várias portas até chegar à saída da rua. O que tinha acontecido antes dos apóstolos serem presos para fazer com que vigiassem bem esse prisioneiro? Ele ia ser apresentado no povo na Páscoa. E antes disso aconteceu, Deus enviou os anjos para soltar a Pedro. Tá certo, amada. Mas olha só, o que aconteceu antes para que ele colocasse tantos guardas para vigiar Pedro? Porque em várias outras partes já tinham libertado essa prisão. Tá, mas no capítulo 12 agora, no capítulo 12, vocês leram Tiago foi em outro espaço, tá? e o que aconteceu depois que Tiago foi morto? O que Herodes viu? Isso Pode ler. agradou aos judeus. Agradou os judeus. Por isso que Pedro estava sendo tão vigiado, porque agradava aos judeus que os apóstolos fossem mortos. E Herodes queria fazer a vontade dos judeus. Quem libertou Pedro do cárcere? Quando o anjo chegou ao cárcere, Pedro estava fazendo o quê? Hã? Não. Pedro estava fazendo o quê?
essa situação. Seu irmão em Cristo já foi morto por Herodes. Uma pessoa que passou com você por tudo quando Jesus estava, andou com você, viu você negando a Jesus, esteve do seu lado quando Jesus falou com você: você me ama, você me ama, você me ama, apacenta minhas ovelhas. Tiago estava lá, Pedro viu Tiago morrer, foi preso, sabendo o que ia acontecer, a mesma coisa com ele, e dormiu. Você conseguiria dormir? Eu queria. Sim, porque estava morrendo pela causa de Cristo. Eu já era naquele que está cuidado. Eu ia descansar. Amém. Que a sua fé permaneça desse jeito. O que nós aprendemos agora aqui, nesses versículos, sobre a fé de Pedro? Não é nada lá. Mesmo em meio às tribulações, a gente tem que ter paz e confiança em Cristo. Quer falar? Não. Que quer? Eu não sei. Quer? Resumindo, ser Agora não. imitadores de Cristo. Não é fácil. Pedro, lembram como é que Pedro era? Impulsivo, falastrão, inquieto, e agora estava ali, prestes a morrer, a ser morto, por falar de Cristo. Ele já tinha apanhado muito, até chegar aqui no capítulo 12, Pedro apanhou muito, foi preso muitas vezes, ele e João, por causa do Evangelho, e não paravam de falar. E agora ele estava prestes a morrer por isso e dormiu. Dormiu. Qual era a fé de Pedro nesse momento? Se eu morrer, Jesus já está lá preparando a minha casa. Essa, a fé, como todos vocês falaram, nós temos que ter. Essa fé nós temos que ter. E nós temos essa certeza: se eu morrer agora, eu vou para o lugar que Jesus preparou para mim, está preparando. Pedro tinha, por isso que ele ficou tranquilo desse jeito. Só uma experiência que eu vou dividir com vocês aqui. Tem uns 15 dias, eu tive que ir na caixa d'água para resolver uns problemas lá na minha casa. E eu me cansei demais, fiquei muito aborrecida, um aborrecimento tão grande. Depois eu desci à noite, já era quase 1h pouca da manhã, eu estava com medo de dormir. Conversando com um amigo, eu falei para ele: eu estou com sono, estou com muito sono, mas eu estou com medo de dormir. E assim que eu falei isso, veio no meu coração, Salmo 3, versículo 8. Fabiana, você está com medo de dormir por quê? Por quê? Você não tem nada a temer. Meu medo era dormir e não acordar. Aí eu lembrei, Salmo 3, versículo 8, olhei e falei: não, Senhor, se eu dormir e não acordar aqui, pelo menos eu vou acordar nos seus braços. Fiquei tranquila, dormi até as 9 da manhã, para honra e glória de Deus. Não tenho mais esse medo. Só que o meu medo, naquele instante, não era de não chegar a Jesus, mas de não permanecer aqui e consertar o que eu estou vendo que ainda tem que ser consertado. E é essa fé que a gente tem que ter. Toda vez que a gente for dormir, Senhor, se eu não acordar, eu sei que estarei com o Senhor, sem medo. Mesmo para sair de casa agora, a gente tem que orar assim, né?
Então, se eu não voltar, eu sei que eu vou estar com o Senhor. Para sair de casa está meio complicado também hoje em dia, ainda mais em algumas cidades por aí. Leitura. Capítulo 12, versículos do 11 ao 19. E Pedro, tomando assim, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor me enviou o seu anjo e livrou-me das mãos de Herodes, e tudo que o povo de Deus esperava. Depois de considerar ele isso, veio à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. E batendo Pedro na porta do palácio, uma menina chamada Rode saiu e a escutou. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E diz-lhes: Estas foram dirigidas, mas ela estava, afirmava que assim era, e dizia: É o anjo, seu anjo. Mas Pedro esperava em bater, e quando abriram, viraram e se espantaram. Acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: Anunciai isso a Tiago e aos irmãos. Então partiu para outro lugar. E quem lhe havia ouvido, amorou. Ele foi tomado sobre o que teria feito de Pedro. E quando Herodes procurou e não o achou, feita a inquisição dos guardas, mandou-os justificar e partiu da Judéia para Cesareia e ficou ali. Amém. Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João Marcos, sabendo que alguns cristãos estavam ali orando. Quando ele bateu no portão, Rode, a serva que o atendeu não abriu o portão, mas correu para contar às outras pessoas que Pedro tinha voltado. Eles não acreditaram na palavra da menina. Quando abriram o portão, as pessoas na casa de Maria ficaram admiradas. Pedro explicou o que tinha acontecido e pediu que eles informassem a Tiago e os apóstolos, visto que Tiago, irmão de João, já tinha morrido. Esse Tiago é outro, provavelmente é o irmão de Jesus. Os guardas foram castigados, provavelmente executados, e Herodes foi para Cesareia. Só para a gente ver que esse Tiago é aquele Tiago, irmão de Jesus. Alguém abre aí Gálatas 1:19. Quem achar pode ler. Sim, senhor. Capítulo 1, Versículo 19. e não via a nenhum outro Deus à porta, senão a Tiago, irmão do Senhor. Isso aí. Eram dois Tiagos. O Tiago apóstolo foi morto por Herodes, e o outro Tiago era Tiago, irmão de Jesus. Vamos lá, para ficar guardadinho na mente e no coração. Quando foi solto, para onde Pedro foi? Por que Rode não abriu o portão? Ela ficou espantada, mas ela não sabia que era Pedro que ia anunciar os apóstolos. Como reagiram os cristãos que estavam na casa? O que aconteceu com os soldados? Para onde Herodes foi?
ao 23. Só para terminar. E ele estava irritado com esse dom, mas este, vindo de comum amor, perdoou eles, obtendo a amizade de Crasto, que era o camarista do rei. Pediam tais, porquanto os seus pais se abasteciam, seu país se abastecia no país do rei. Num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e dirigia-lhes a palavra. E o povo exclamava, voz de Deus, e não de homem. E no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, e dando glória a Deus, e comigo o bicho expirou. 24. Pode ler o 24 e o 25 também. Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João que tinha por sobrenome Marcos. Amém. Herodes deu um discurso. E os ouvintes clamaram, é a voz de um Deus e não de homem, porque ele estava falando muito bonito. Herodes não fez nada para rejeitar essa adoração. E foi ferido imediatamente por um anjo e morreu. Aí, para ficar guardadinho na mente, no coração, um homem tem direito de receber adoração? Vamos abrir a Bíblia no Salmo 2. Todos nós. Salmos 2. Capítulo 2? Sim, senhor. Salmos 2. Vamos ler. Todos nós. Porque se amotina, ai, eu posso imagina coisas. Sim, senhor. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus se virá, o Senhor zombará deles. Então ele parará na sua ira e no seu furor, pois confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei. As nações, por herança que eu te dá, terra por tua poderosa. Tu os esmigalharás numa vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. E agora foi o rei certo prudente, deixai vós e instruir juiz da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Deixai o filho para que não se ire, e pereçais no vosso caminho, pois em breve se inflamará a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Lendo o capítulo 12, estudando como nós fizemos, capítulo 12 do livro de Atos, nós vemos esse Salmo 2 se cumprindo.
Isso foi uma profecia. Salmo 2 foi uma profecia do capítulo 12 de Atos se cumprindo. Por quê? Atos 2? 12. 12. Todas as considerações que nós fizemos sobre Atos, capítulo 12. Tudo que aconteceu em Atos, capítulo 12. Está lendo? Não, nós já lemos. Está Herodes perseguiu a igreja e morreu. Mas a igreja parou? Não, ela não parou, cresceu. Pedro foi liberto do cárcere, enquanto a igreja orava incessantemente. Isso foi uma vitória para eles. O evangelho foi pregado continuamente para os gentios, não somente para os judeus. Então, por isso, nós vemos se cumprindo a profecia do Salmo 2, no capítulo 12 de Atos. E no 24 e 25 nós vimos que a igreja continuou a crescer. Esse capítulo relata mais um período difícil na história da igreja, mas no fim os perseguidores são mortos e a palavra de Deus está sendo divulgada. O livro de Atos mostra bem o poder de Deus e da sua palavra. A palavra lá em Salmos, cumprida em Atos. Guardadinho no coração. A igreja desistiu do seu trabalho por causa da perseguição? Não. Baseado nesse capítulo, como devemos agir nos períodos difíceis da nossa vida espiritual? As chaves para explicar o crescimento da igreja, mesmo em meio às provações, são oração, vigilância, perseverança. Sabia que o senhor ia falar da fé. A fé. Remove montanha. E, gente, é só olhar para mim. Sério? Oh, muito obrigada, linda. Mas não é isso, não. Eu sou a também, mas a tá, estou sendo. Qual é a minha função? Qual é o meu título nessa igreja? Evangelista, levar a palavra, evangelizar. É o que nós devemos fazer. A igreja não parou de crescer porque evangelizavam, levavam a palavra aos. Quem são os gentios hoje em dia? Os que nós chamamos de ímpios, é mais fácil a gente falar gentios, porque eles não gostam muito de ser chamados de ímpios, né? Eu não gostava, não. Eu não é o ímpio, eu sou ímpio. Porque nós aceitamos que nós somos cristãos. Aí nós deixamos de ser gentio, não mais. Você faz parte da família de Cristo, você segue a Cristo, você é cristão. Mas é isso. Cristão, não evangélico ou crente. Evangélico ou crente é religião. Cristão é aquele que segue Cristo, que faz o que Cristo deixou, aquilo explicadinho aqui nas palavras para estarmos fazendo. Para a graça de Deus, é o que nós temos sido, seguidores de Cristo, chamados cristãos. Consegui terminar na hora hoje, viu? Amém? Vamos estar fazendo uma oração para a nossa missionária. Eu vou aproveitar minha missionária hoje até o último. Wellington, termina para a gente aqui, por favor. Até domingo que vem,